Graça e paz. Vamos louvar o Senhor nesse domingo bonito de sol, né? Mais um dia de vida que Deus nos permitiu. Vamos cantar Rosa de Saron. Você que está em casa, não conhece a letra, fique em espírito de oração. Adore o Senhor nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, misericordioso, Senhor que nos ama incondicionalmente, te adoramos por tudo isso, ó Pai. Te adoramos porque Tu cuidas de nós, porque Tu estás na nossa vida presente, Senhor, em todos os momentos, felizes e tristes. Tu nos ajudas a superar os problemas, as dificuldades, Senhor. E todos esses momentos de pandemia, não nos deixaste passar necessidade, ó Pai, nem a enfermidade, Senhor. As pessoas que passaram por essa doença, passaram na Tua presença e foram libertos, salvos, estão sãos hoje em dia, Senhor. Te agradeço porque Tu nos ama, nos protege e nos guia. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.
no Salmo 139, Salmo 139, vamos abrir nossos aplicativos, nossas Bíblias. Vamos ler do 1 ao 6 e depois do 13 ao 18. Deus onisciente e onipotente, ao mestre de cantos, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Versículo 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, a cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Amém. Glória ao Senhor. Continuando nossos momentos de louvor, vamos ficar em... Quem conhece, a maioria das pessoas conhecem, o pastor sabe, no Cantar dos Povos, o número dele, morri na cruz por ti. Em espírito de oração, cantemos juntos. É aquele questionamento do Senhor, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Pensa aí o que tem feito pelo Senhor. Que
vou pedir para o nosso irmão Leônio fazer uma oração de confissão de pecados. Querido Deus, Pai, nesse momento aqui, quero colocar sobre Ti nossas falhas, Pai, nossos pecados. Te pedir perdão, Pai, por cada momento da nossa vida, onde nós desviamos dos Teus caminhos, Pai, deixamos de vencer, de vezes vencer. Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas. Pedimos que Sua palavra continue guiando os nossos passos a cada dia, para que possamos levar uma vida reta segundo os Teus ensinamentos. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar Eu Só Confio no Senhor. Que esse mundo bagunçado, se a gente não estiver nas mãos do Senhor, no caminho do Senhor, não vai dar certo, isso é certeza. Então só confio no Senhor também, né? Confie mesmo no Senhor. Próximo cântico, nós teremos um momento agora de dedicação pessoal, onde nós estaremos entregando nossos dízimos e ofertas e principalmente nossas vidas no altar do Senhor. Enquanto nós fazemos essas entregas, nós vamos cantar todo o som. Você de casa terá o QR Code para nos ajudar. Como eu sempre vou repetir, nós temos despesas, obrigações, compromissos, e nós contamos com todos nós para ajudarmos nessa missão. Sempre tem pessoas aqui solicitando alimentação, a gente precisa ter dessas pessoas que não têm nada. Então a gente precisa desse trabalho também material, na parte financeira. Amém? E não se esqueça, como o Salmo disse,
Jesus te sonda, Deus te sonda, e essa música fala bem isso, que Ele sonda o nosso interior, Ele conhece qual é a nossa vontade, né, conhece o que a gente deseja, sabe que somos falhos, nos perdoa, mas Ele quer a nossa restauração, a nossa transformação. É difícil, mas não é possível para Deus. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela internet, você que está aqui presencialmente, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom poder estar na casa de Deus, e você que nos assiste na internet, eu te convido também, estamos já presencialmente, a partir das 10h30 da manhã, com um culto de louvor e adoração a Deus, seguindo evidentemente todos os protocolos de segurança que nos são orientados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde do nosso país, que nos permite trabalhar, que nos permite transitar com segurança. E também não é diferente na casa de Deus, todos possuindo máscara, utilização do álcool em gel na entrada, sempre a entrada da saída, o afastamento e distanciamento social nos bancos. A nossa igreja é muito bem arejada, e o que nos facilita a continuação das nossas atividades eclesiásticas presencialmente. E você
é nosso convidado e nossa convidada também para este momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 17. E conforme o costume da igreja primitiva, eu convido você que se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Você também que nos assiste em casa pode fazer esse gesto também, simbolicamente, em pé, em reverência à palavra do Senhor. Assim a igreja primitiva o fazia, em reverência às palavras de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Marcos 10, 17 diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra-te teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Palavras de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Como nós estamos iniciando este ano com o tema Sirva, eu fui tocado a novamente conversar com a igreja de um texto do qual eu já tinha feito uma reflexão alguns anos atrás. Mas vou trabalhar esse texto nessa perspectiva do Sirva. E peço que você deixe a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto, para que possamos conversar com a palavra de Deus e que ela possa trazer sentido para as nossas vidas no dia de hoje. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos na sua casa, onde a tua palavra foi lida e será proclamada. Que neste instante, Senhor, possamos ser alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, e que possamos entender de fato o teu recado para nós neste dia. Senhor, que tudo aquilo que nos afasta da tua presença, Senhor, possa neste instante cair por terra e possamos dar toda a atenção para ti. Que possamos, Senhor, de fato ouvir o teu recado para nós no dia de hoje. E Deus, que possamos também ser portadores do teu evangelho e que possamos declarar em nossas atitudes, em nossas ações, em nossa fala, o teu evangelho de salvação. Permita-nos, ó Pai, alcançar o coração daqueles que estão afastados, aqueles que estão talvez negligenciando a tua obra e aqueles que também precisam te conhecer. Usa os nossos lábios, usa, Senhor, as nossas vidas para alcançarmos essas pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É muito interessante nós partirmos do princípio que este texto já está acontecendo num cenário muito interessante, onde as pessoas estavam trazendo as crianças para que Jesus pudesse tocar nessas crianças e para que de alguma forma esse gesto simbólico pudesse ser a bênção de Deus tocada na vida das crianças.
No entanto, os discípulos, quando olharam aquela cena de que estavam trazendo crianças para perto de Jesus, os discípulos eles tomaram uma postura um tanto quanto inusitada para nós, talvez, mas que naquela época fazia todo sentido, de não deixar que as crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus, quando percebeu que aquilo estava acontecendo, ele permitiu que as crianças fossem para ele, para perto dele, e ele disse exatamente isso: deixe que vir a minhas crianças, os pequeninos, dependendo da tradução, porque delas é o reino de Deus. Então Jesus já está apresentando o reino de Deus para as pessoas através da criança, ou das crianças ali representadas no texto. Então logo depois disso, Jesus já estava saindo deste episódio, quando de repente veio um jovem ao encontro de Jesus e disse exatamente isso: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Essa pergunta, ela faz todo sentido para nós nos nossos dias. E você deve também amanhecer diariamente pedindo para Deus ou perguntando para Deus o que terei que fazer para alcançar a vida eterna. Mas é interessante nós notarmos algumas curiosidades acerca desta primeira fala do jovem, que aqui é colocado como jovem rico. Ele se reporta a Jesus, primeiramente com o adjetivo bom, como que Jesus fosse uma pessoa boa. E talvez aquele jovem, ele não tinha o contato com Jesus diariamente como os discípulos. Talvez aquele jovem teve o primeiro contato com Jesus naquele momento e não sabia se ele era bom de fato ou não. Sim, tinha a fama de Jesus, que era uma pessoa muito boa. Mas aqui fica aquela típica expressão de quando você quer agradar alguém, de falar algo bom para ela. Por exemplo, em casa, para vocês que são mães aí, quer pedir uma ajuda para a filha, né? Você já fala: filhinha, filha linda do meu coração. Ou então, você que é filho ou filha, você fala isso: mamãezinha, papaizinho, né? No sentido de querer agradar alguém. É um adjetivo, mas não está carregado no sentido original da palavra, mas é no tom de você querer agradar aquela pessoa. Ou então, no trabalho, você fala chefinho, chefinha, né? Você fala de um jeito mais carinhoso. Ou quem sabe você fala: oh, meu amigão. Não é assim que as pessoas fazem quando querem agradar alguém, mas esse agradar já está carregado de sentido que ela quer alguma coisa em troca. E aqui, quando o jovem ele diz bom, soa exatamente dessa forma nos ouvidos de Jesus, porque é assim que ele está se posicionando. Ele quer agradar ao mestre, ele quer falar: bom mestre. E a segunda colocação é mestre, que naquela época mestre era aquele que ensinava algo a alguém, assim como o Leônio, professor, ensina para muitas pessoas, muitos alunos. Ele tem um título de professor porque ele é de fato um mestre ali naquele local, ele está ensinando, ele tem uma responsabilidade, ele estudou para isso inclusive, e é por isso que ele é professor, ele não está ali à toa, ele tem essa atribuição. Este é o papel social do professor, é ensinar. O papel social do professor é ensinar, educar. E o mestre daquela época, dentro da sinagoga, tinha também essa responsabilidade. Tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para as pessoas.
O mestre era aquele que tinha discípulos, pessoas das quais ele discipulava, ele ensinava, ele se preocupava, ele orava. E Jesus não era o mestre daquele jovem. E é por isso que é importante também notarmos isso, que toda essa fala bom mestre é carregada de sentidos do qual ele está querendo evidentemente agradar a Jesus. E aqui fica um alerta para nós, para quando de repente vamos iniciar as nossas orações, não fazermos com Jesus igual, não falarmos com Deus dessa forma, de querer agradar, de querer se fazer num papel do qual você não está verdadeiramente cheio, não falar da boca para fora. E evidentemente aqui o jovem, ele está falando da boca para fora, bom mestre. E aí sim ele faz uma pergunta interessante: que farei eu para herdar o reino dos céus? E Jesus, ele percebendo desta forma como o jovem rico falou com ele, ele já adverte o jovem fazendo essa primeira pergunta: por que você me chama de bom? E esta pergunta é justamente uma resposta daquilo que ele está fazendo. Ele falou assim: para com isso, não precisa falar comigo desse jeito, não precisa vir querendo me agradar, pergunta apenas o que você quer, seja sincero comigo, e eu serei sincero com você. Então não precisa vir com adjetivos para querer me enaltecer, porque eu não preciso de nada disso. Por que eu sou bom? Só há um bom, Deus. E no entanto, Jesus, ele não é mal educado, e ele continua na sua fala dizendo assim: você conhece os mandamentos? Você conhece a Bíblia? Você conhece a palavra de Deus? Ele é prático, ele não fica ali querendo fazer uma teoria, fazer uma explanação, fazer uma pregação. Jesus, ele só faz uma pergunta: você conhece a palavra de Deus? E aí o jovem, para querer, agradar a Jesus, claro, conheço a palavra de Deus desde pequenininho. Meu pai, minha mãe, meu tio, meus avós me levavam para a igreja. Eu decorava um versículo todo domingo na escola dominical. Eu aprendi as passagens da Bíblia. Eu conheço tudo de cor e salteado. A Bíblia mesmo já li umas 10 vezes. E aí é interessante nós notarmos uma atitude sincera da parte de Jesus, que está registrado no versículo 21, e na minha tradução diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Amém? Jesus olhou para ele e o amou. Sabe por que Jesus amou esse jovem? Jesus, ele amou esse jovem porque ele percebeu que, ainda que ele estava ali querendo fazer uma apresentação de como que ele era uma pessoa boa, como ele carregava os ensinamentos desde pequeno, e ele conhecia a palavra de Deus, ele sinceramente ele queria herdar o reino de Deus. Ele queria saber que negócio é esse de reino de Deus, que assunto é esse que Jesus está apresentando, que é algo novo. Jesus viu ali a possibilidade de uma mudança de comportamento, mas uma mudança também de pensamento em relação a como se vivia o judaísmo daquela época. Porque o judaísmo daquela época era apenas o cumprimento de leis. Então você cumpre o primeiro mandamento? Você cumpre o segundo? Então era só cumprir as leis. Mas ali Jesus estava diante de uma pessoa que, ainda que fosse cumpridor de leis,
ainda que fosse uma pessoa conhecedora das leis, estava disposto a querer saber mais sobre o reino de Deus. E aí Jesus então, ele disse: falta-lhe uma coisa. Disse ele: venda tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois siga. Eu estava fazendo essa leitura novamente e me lembrei de um episódio muito peculiar, que talvez pode parecer um pouco diferente, pode parecer até uma outra história, mas que de repente faz todo sentido revisitá-la à luz deste texto, que é quando Abraão, ele tem o seu filho, e todo mundo sabe as dificuldades das quais foram o cenário para Abraão ser pai. Ele já estava no fim da vida, a mulher estéril, Deus prometendo que ele ia ser pai de uma grande nação, que a geração dele ia ser incontáveis como as estrelas do céu. E de repente Deus faz um pedido ímpar para Abraão. Fala assim: olha, eu quero agora, Abraão, que você faça um sacrifício para mim. E aí Abraão, cheio de vontade, solícito em servir ao Senhor, porque ele ali já tinha o seu filho, o seu único filho já tinha nascido. Aliás, já era um adolescentezinho. E ele estava feliz, porque ele estava vendo o cumprimento da vontade de Deus ali no seu lar. Então fala: Senhor, você vai ter que sacrificar o seu filho. Tudo o que Abraão tinha de mais importante, tudo aquilo que Abraão tinha de mais sagrado, era o seu filho. E eu digo sagrado porque naquela época ter filhos era o sinal da bênção de Deus. Ter um filho, ter uma filha, ou ter filhos, era o sinal de que você era uma pessoa abençoada por Deus. E ter um filho homem, então, naquela sociedade patriarcal, machista, era ainda a mão de Deus na vida daquela família. Mas de repente Deus estava pedindo para Abraão fazer o sacrifício do seu único filho. Sabe o que Abraão fez? Ele não ficou perguntando para Deus: Deus, mas você não falou que eu ia ser pai de uma grande nação? E de repente é meu único filho, ele vai morrer e aí eu não vou ser mais pai. E a minha esposa já está muito velha, já não tem condições de ser mãe, e ela é estéril também. E eu também, como vou ficar nessa situação? Todo aquele drama que ele viveu a vida toda dele, passando diante da cabeça dele, ele certamente poderia ter feito isso, mas ele não fez. E ele não fez isso porque ele confiava em Deus. Amém? Ele confiava no Senhor. E ele vai lá então e ele vai colocar o seu filho, o seu único filho, para fazer o sacrifício. E o filho dele, não entendendo o que estava acontecendo, também animado porque estava fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Mas quando ele ia fazer o ato do sacrifício, quando ele ia verdadeiramente executar a ação, no último minuto, Deus, ele chega e fala assim: olha, na verdade, você não vai precisar matar o seu filho. Deus queria apenas constatar, não apenas para ele, mas para nós, o que é de fato servir. Ele entendeu a lição de servir. Sirva é você colocar a sua vontade em segundo plano e servir a Deus. Deus, ele não vai deixar você faltar, e Jesus aqui está dizendo exatamente isso. Você terá tesouros, no plural,
nos céus. E às vezes nós colocamos coisas em primeiro lugar nas nossas vidas e deixamos de servir. Colocamos impedimentos nas nossas vidas e não servimos ao Senhor da forma como deveríamos. Talvez você pode se achar assim, mas eu não sou nem tão rico assim. Talvez eu não tenho nem tantas posses, tantas propriedades como o jovem rico aqui da passagem. Mas não importa. O que importa é que muitas das vezes nós colocamos as nossas riquezas em primeiro lugar. Com simples falas seguinte: eu não concordo. Nós podemos ter o livre-arbítrio e podemos ter a nossa forma de se expressar e de pensar. Não vivemos uma época de ditadura ou de censura da qual nos impossibilita pensar. Ruim é quando nós queremos saber mais do que a Bíblia, ou querer julgar a Bíblia, se colocar num papel acima da Bíblia, a ponto de dizer: eu não concordo com a Bíblia. Nós devemos nos desprender de tudo aquilo que não deixa a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos nos desprender dos nossos valores, que às vezes são maiores que a Bíblia. Nós precisamos nos desprender das nossas vontades que nos impedem de fazer a vontade de Deus, de querer ser uma pessoa melhor. O jovem rico, ele possuía apenas bens, possuía apenas riquezas, e para ele foi muito difícil se desprender dessas riquezas. E como para nós às vezes é muito difícil de nos desprendermos de coisas que nos afastam da vontade de Deus, como para nós é muito difícil nos desvincularmos daquilo que nos afasta de fazermos a vontade de Deus. Hoje nós precisamos entender o sirva como algo para nós, no singular, algo para você. Sirva. Não servir no sentido hipotético da palavra, não algo genérico, algo para um povo apenas. É algo para você. Tome o sirva para você. Sirva. Aonde você está, sirva. Sirva ao Senhor. Seja uma pessoa fiel aos preceitos de Deus. Não seja uma pessoa teórica, que na teoria tem todas as soluções, que no dia a dia não consegue executar. Que é bom no discurso, como jovem, sabia todos os mandamentos, mas na hora de agir não soube fazer. Sirva é ação, é o verbo, e o verbo é ação. Sirva é você verdadeiramente servir e não ficar fazendo pensamentos sobre servir. Servir é colocar a mão na massa, é atuar num cristianismo que deve ser rico em palavras e ações nos nossos dias. É trazer a paz para o coração daqueles que não têm paz. É trazer amor ao coração daqueles e aquelas que não têm amor. É trazer esperança ao coração daquelas pessoas que não conseguem olhar esperança nos nossos dias. Sirva. Deve ser uma palavra de ordem, mas deve ser uma palavra que vai refletir nas suas ações.
dia a dia, no serviço cristão. Não é apenas algo relacionado a questões financeiras. É algo que transcende a questão do dinheiro, mas que envolve a sua fé. Como você acredita verdadeiramente o que é servir a Deus, como servir a Deus, como entregar a sua vida para servir a Deus. É talvez repetir o único gesto do jovem rico dessa passagem, que ele se apresenta para Jesus e pergunta o que ele tem que fazer. E é assim que nós devemos nos apresentar para o Senhor. Senhor, como que eu posso ser útil? E Ele verdadeiramente vai olhar para você e vai te responder: sirva. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, nós te damos pelo privilégio de estarmos na sua casa no dia de hoje. Agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas levantadas no dia de hoje. Agradecemos, ó Pai, pela vida de cada pessoa que aqui está. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, não tem, ó Pai, permitido que nenhum mal tenha nos aproximado. Ó Pai, clamamos também pelas vidas que têm passado dificuldade neste momento da pandemia. Clamamos, Senhor, pelas autoridades que possam estar cada vez mais dedicadas no zelo da população. E, Senhor, abençoe a mão dos médicos, dos cientistas, dos especialistas em relação a essa vacina ou as vacinas que serão aplicadas no nosso país. Que tudo aquilo, ó Pai, que for realizado possa ser um gesto em parceria contigo, Senhor. A tua mão agindo no teu povo. E que possamos logo caminhar dentro da normalidade. É o que clamamos, é o que pedimos e é o que acreditamos, porque o Senhor é o Senhor da nossa história. E somente confiando em Ti, assim como cantamos, é que teremos condições plenas de continuar a nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebi a bênção. Se coloque em pé. E a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja presente hoje com os irmãos e as irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, bem como aos servos de Deus, aos cristãos espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. E na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Esse tema desse ano, a gente conseguiu, Deus nos presenteou com uma música esse ano que vai nortear, evidentemente, o tema. Eu quero que você fique em espírito de oração, meditando na letra desse cântico.
Que possamos servir ao Senhor com alegria, com o nosso coração, neste ano de 2021, servir